Com certeza você já começou algo com muita motivação, energia, mas depois de alguns dias simplesmente parou de executar aquela atividade. Livros que nunca foram terminados, projetos que foram deixados de concluir e cursos online que você assistiu apenas algumas aulas e depois se esqueceu completamente deles. A verdade é que isso não acontece por falta de disciplina ou falta de força de vontade. Isso acontece porque o seu cérebro, ele te sabota. Mas sem enrolação, agora mesmo eu vou lhe oferecer 3 soluções extremamente práticas e simples que você pode utilizar para começar qualquer tarefa e finalizá-la logo depois de começar. A primeira solução é utilizar a técnica dos 2 minutos. Se algo parece difícil para você, experimente fazer apenas por 2 minutos. Quando você começar, naturalmente o seu cérebro vai querer continuar. Número 2, a regra das pequenas conquistas. Em vez de focar no projeto inteiro, divida-o em etapas cada vez menores para evitar a sobrecarga mental. E número 3, o efeito Zeigarnik. O nosso cérebro, ele odeia coisas inacabadas. Se você parar uma tarefa no meio de uma parte interessante, a sua mente ela vai querer continuar. Com certeza você já deve ter se perguntado: por que eu sempre começo as coisas e nunca termino? E a resposta está no seu cérebro. E acredite em mim, ele está te enganando sem mesmo você se dar conta disso. O nosso cérebro, ele é movido por recompensas. Sempre que começamos algo novo, nós recebemos uma dose de dopamina, que é o neurotransmissor da motivação e do prazer. Mas aqui está o problema. Conforme o tempo passa e os desafios começam a aparecer, essa dopamina ela começa cada vez mais a reduzir. O resultado é que o que antes era empolgante agora parece extremamente chato, desmotivador e difícil. Pesquisas da Universidade de Colômbia indicaram que o cérebro humano ele supervaloriza recompensas imediatas e minimiza os benefícios que nós temos no longo prazo. E é por isso que é tão fácil você iniciar um novo projeto, mas é tão difícil você manter a constância e seguir ele até o final. Ou seja, tudo isso significa que o seu cérebro ele sempre vai tentar te convencer a pular para uma nova coisa que parece ser mais empolgante e mais excitante, ao invés de continuar trabalhando naquilo que você já começou. É por isso que você começa um curso online super animado, mas depois de algumas aulas você já perde o interesse e desanima completamente de assistir o restante dele. Ou começa um projeto novo, mas quando aparecem as dificuldades você já quer começar a pular para outro projeto e tentar alguma coisa diferente. Mas e se você pudesse usar essa falha no seu cérebro contra ele? É exatamente isso que as técnicas que eu acabei citando no início desse vídeo elas fazem. E agora vamos nos aprofundar para ver como nós podemos aplicá-las da melhor maneira possível. Vamos falar sobre como colocar essas soluções em práticas para você finalmente conseguir terminar aquilo que você começa. Primeira técnica que eu tinha mencionado é a técnica dos 2 minutos. Como você pode começar sem resistência. Quando o problema real não é terminar, mas sim começar, a técnica dos 2 minutos ela resolve perfeitamente isso. Em vez de você pensar que deve estudar por 2 horas, pense em estudar por apenas 2 minutos e somente isso. Diga a si mesmo: eu vou estudar por apenas 2 minutos. Mas por que isso funciona? Bom, primeiro porque isso reduz a sua resistência mental. O seu cérebro ele não resiste a algo tão pequeno. Segundo, ele cria um impulso inicial. Depois que você começa, é muito mais fácil você continuar. E terceiro, diminui a ansiedade. Pequenos começos tornam o objetivo muito menos assustador. É muito mais simples você falar que vai ler 2 minutos, ler 2 ou 3 parágrafos, do que você falar que vai ler 30 páginas. E o mais incrível disso tudo é que na grande maioria das vezes você vai querer continuar executando essa mesma atividade mesmo após os 2 minutos. Eu fiz um vídeo inteiro sobre essa técnica aqui no meu canal, eu vou deixar aqui no íconezinho em cima para você pegar e assistir, porque realmente vale a pena você se aprofundar mais nessa técnica. Principalmente também se você é uma pessoa que acaba procrastinando muito. A segunda técnica que eu tinha mencionado é a regra das pequenas conquistas. Como evitar a sobrecarga mental. O nosso cérebro ele odeia tarefas grandes e indefinidas. Então a chave é transformar qualquer objetivo em pequenas vitórias diárias. Mas por que isso funciona? Torna qualquer tarefa mais simples e bem menos assustadora, evita que o seu cérebro perca a motivação no meio do caminho e mantenha um progresso constante, mesmo naqueles dias em que você está com uma baixa energia. Digamos que você precisa escrever um livro, por exemplo. Em vez de dizer, preciso escrever 100, 150, 200 páginas, divida em metas menores. Vou escrever apenas 100 palavras
por dia. Isso é tão pequeno que o seu cérebro não vai resistir. E antes que você perceba, você estará avançando cada vez mais. E a terceira técnica, o efeito Zeigarnik. Como usar a tensão mental para terminar as tarefas. O efeito Zeigarnik é um fenômeno psicológico descoberto pela pesquisadora Bluma Zeigarnik. E esse efeito ele mostra que o cérebro odeia tarefas inacabadas e ele sente um incômodo constante até que essas tarefas não sejam concluídas de uma vez por todas. Esse efeito ele funciona porque o seu cérebro vai te lembrar da tarefa inacabada sem esforço consciente, ele cria uma necessidade natural de voltar e terminar, e ele elimina a necessidade de motivação, pois o próprio incômodo o impulsiona cada vez mais a agir. Mas como que você pode aplicar esse efeito? Interrompa uma tarefa no meio de um ponto extremamente interessante. Se estiver escrevendo, pare no meio de uma frase. Se estiver estudando, pare antes de terminar o capítulo. Isso vai criar uma tensão no cérebro que vai fazer você voltar naquela atividade e vai fazer com que você conclua ela de uma vez por todas. Um exemplo prático disso é: você já percebeu que muitas das séries de televisão elas acabam exatamente no momento em que vai acontecer o clímax do episódio? Isso ativa o efeito Zeigarnik e faz com que você queira continuar assistindo. Agora que você já sabe como vencer a armadilha do seu cérebro e finalmente terminar aquilo que você começa, eu quero te lançar um desafio. Escolha uma dessas 3 técnicas e aplique agora. Pegue uma tarefa que você tem inacabada ou alguma tarefa que você vem adiando há um tempo e aplique uma dessas estratégias. E depois vem aqui nos comentários e me conte qual tarefa que você executou e qual dessas estratégias você utilizou para terminar essa tarefa. E se esse vídeo acabou te ajudando ou se você tirou algum insight interessante dele, envie também para aquele seu amigo que também precisa finalizar as tarefas que começa. Pequenos hábitos, eles podem transformar vidas. E se você quer mais vídeos sobre neurociência, desenvolvimento pessoal, produtividade, autoconhecimento, estoicismo e tudo aquilo que engrandece o ser humano, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perderá nenhum dos próximos conteúdos. E lembre-se, o poder não está somente em começar, mas principalmente em terminar. E agora você já sabe como fazer isso acontecer. Meu nome é Aroni Júnior e mantenha sempre a melhoria constante.